Fala galera, beleza? Filipão aqui na área. Ó, passei alguns dias aí sem gravar uns vídeos, pessoal, andei meio doente, tá? Estamos aqui finalizando o mês de setembro, tá? Continuamos trabalhando pesado aí no nosso método Lei Zebra, tá? E agora estamos começando a fazer a validação do Lei Placed baseado também no Lei Zebra, tá? Então, como a gente né? Está começando a validação de um método novo. Eu já entreguei o método Lei Zebra para vocês e agora eu vou falar para vocês, pessoal, quais são os passos que a gente precisa fazer para validar um método, tá? Muita gente confunde, tá, pessoal, validar um método com você achar um método que é infalível. Não é isso, tá? Você achar um método, você validar um método é você achar um padrão que se repete, tá? E não faz diferença quantas vezes o percentual de win rate dele, nada disso, tá? O que você precisa é achar um padrão. Vou fazer quando isso acontece, isso acontece, isso acontece. Quando essas condições se alinham, eu tenho um resultado positivo, tá? Então, métodos são validação de método é isso, tá? É você achar as situações, as características, né, e as oportunidades que se alinham para que a sua entrada seja positiva, tá? Muita gente, como eu falei, muita gente confunde isso como vou achar um método que não dá head. Todo método vai ter head, pessoal, impossível, tá? Praticamente impossível. Mas quando você acha um método, você pode achar um método que tenha, por exemplo, 70% de win rate. Então, em cima desse método, que você já disse, olha, nessas condições vai sempre dar 70% positivo. Então, se vai dar 70% positivo, dependendo se eu for trabalhar em back ou em lei, aí você, em cima do win rate, você vai calcular a odd média, vai calcular a odd de break-even, né? Vai calcular a odd máxima e assim por diante, tá certo? Então eu vou gravar, pessoal, uma série de vídeos explicando como é que você faz a validação de um método, tá? Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer para validar um método é planilhar, anotar, analisar, tá? Por exemplo, eu comecei agora a criar um método, uma variação do Lei Zebra para Lei Placed, tá? Então eu estou começando a colocar novas variáveis, tá? Para atingir, para encontrar um padrão. Quando esse padrão quando eu encontrar um padrão, aí eu começo a colocar esse padrão para rodar, né? E aí você vai analisando os heads, analisando o que aconteceu, porque deu errado, porque não deu, porque deu certo, tá? E aí você vai validando, tá? Você vai ajustando e a validação, pessoal, é constante, tá? Você vai aparecendo novas variáveis, novas situações, tá? E aí você vai. O grande segredo é você conseguir achar o máximo de variáveis, tá? Que precisam acontecer para que a sua entrada seja positiva, tá? Ok? Depois disso, pessoal, você tem que simular, tá? No meu caso, eu uso bots para fazer isso, tá? Que eles vão entrar em dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de corridas e eu vou analisando o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, tá? E aí muita gente também me pergunta quantas corridas, pessoal, não dá. O ideal é que você rode
o máximo de corridas possíveis. E você também não precisa esperar que o método esteja validado para você começar a executar. Você pode usar uma stakezinha pequena e vai para o mercado, porque a validação de verdade ela acontece quando você vai para o mercado, tá? Então eu uso bots, né, para fazer. Eu configuro bots com diferentes configurações, vejo o que é que eles estão fazendo, quem está acertando mais, quem está acertando menos, vou cruzando essas informações e deixo rodar, tá? O método Lei Zebra ele foi validado com 10 mil corridas, né? Em diferentes partes do ano, né? Para você pegar diferentes estações do ano também que tem, né? Quando está muito calor e quando está muito frio, quando está chovendo, isso interfere muito nos resultados, certo? Mas 10 mil não é um número obrigatório, entendeu? Você pode fazer isso com menos corridas e você pode começar a operar também quando você já ter assim uma noção de que o caminho que você está indo está correto, certo? Então a gente vai falar uma série de vídeos sobre primeiro a validação, depois você vai calcular o seu win rate, depois do seu win rate você vai calcular quais são as odds que você vai poder entrar para que o seu método seja mais EV, né? Seja lucrativo no longo prazo, tá certo? Vamos falar um pouco mais de gestão e assim por diante, tá certo? Então, vou usar como estudo de caso o Lei Zebra para ficar mais fácil, tá? Para vocês entenderem. Mas validação de método funciona para tudo, para back. Você quer validar um método para back? Então, como é que você começa a validar um método para back? Começa a estudar as corridas, quem ganha as corridas, né? Você vai ver todos os vitoriosos do dia, vai ver o que eles têm em comum e aí vai filtrando. Não, esse aqui, esses aqui ganharam por esse motivo, né? Esses aqui ganharam por trombada, mas esses aqui ganharam. Aí você vai refinando, tal, entendeu? Tem gente que faz validações por pista, validações por trap. Cada um tem seu, tem suas diretrizes de validação, beleza? Pois pessoal, por hoje é isso, tá? Eu queria já dar um pontapé nessa série de vídeos sobre validação de método, que eu acho que é importante, tá certo? E vamos para frente, tá bom? Então é isso, pessoal. Então amanhã tem mais, beleza? Valeu, abraço!